Olá, buenas tardes. Antes de mais, queria agradecer o convite por podermos participar nestas talks desde a Ilha da Madeira, em Portugal, onde nós trabalhamos. Eu sou a Ana e o Pedro, equipa do Ponto Atelier, e é um grande prazer poder contribuir para estas talks, principalmente destinadas aos alunos. Sendo o tema deste segundo ciclo, intervenções em pré-existências, pensamos em falar em três projetos. Um projeto, um construído e um demolido, com três programas distintos, para sítios distintos e em situações diferentes, que revelam o nosso olhar sobre como potenciar estas estruturas, tirando o maior partido das suas possibilidades. Como repararam, estou a falar em português, é a língua que eu domino, que seja mais próxima da vossa, e espero que me entendam. Portanto, o primeiro projeto que vos quero falar é a Casa Mercearia, um projeto que nós elaboramos para a Ilha da Madeira, para o norte da ilha, em Santana, numa cidade rural. Portanto, o cliente adquiriu este terreno com esta ruína, já em péssimo estado, e gostaria de fazer uma espécie de alojamento rural local, aproveitando assim a sua potencial. Queria gastar muito pouco dinheiro e então começamos a partir daí a analisar o estado do edifício. Em conjunto com os nossos engenheiros, percebemos que a fachada não estava em boas condições, o que implicava uma fachada praticamente nova ou consequentemente um novo edifício, mas na verdade adoptamos por arranjar um dispositivo que servisse para sustentar esta fachada e que fosse, para além de estrutural, fosse também usado com outra função, como uma varanda, que se agarra ao edifício e que possibilita outras especialidades. É então estipulado que, a partir daí, esta estrutura em ferro e madeira pintada de verde, esse ato de usar esses materiais, então seria usado para todo o tipo de intervenções do edifício, distinguindo assim os diferentes tempos. A partir daqui foi uma questão de organizar os espaços. Portanto, esta ruína já havia na sua memória uma mercearia, que é o que está aí à esquerda, com planta quadrangular, e pretendíamos restaurar a sua memória. Portanto, adoptamos por evocar a sua memória, operando sobre esta estrutura de madeira já existente, recuperando as suas estantes em madeira e o balcão típico madeirense no centro, com pedra natural. E os outros espaços comuns, como a cozinha, a sala de estar e a sala de jantar, também estipulamos ser na mesma cota, de modo em que pudesse haver uma interação destes espaços, em que quem fosse habitar este sítio como alojamento local podia partilhar juntamente com os locais diferentes tipos de experiências. E então a sala estipula-se neste espaço central conjunto, com a cozinha, com a sala de jantar, e que relaciona-se para ambas as fachadas, mantendo assim uma relação bastante aberta. Sendo o único espaço, há estas escadas que dão ao piso superior e que separam, filtram visualmente estes dois espaços. Uma imagem que nós elaboramos para demonstrar ao cliente como seria a cozinha, num open space, que se relaciona com uma das vistas principais centrais para a cidade, e aqui por detrás outra escada que nos leva ao piso de baixo, ao piso inferior, onde se revelam os quartos. Portanto, basicamente é um edifício com 3 pisos, em que no piso central, no piso do meio, centram-se o programa com as suas funções comuns, a cozinha, a mercearia e a sala de jantar, e nos pisos superiores e inferiores teriam os quartos. Sendo que todo este espaço comum amplia-se para o exterior através desta varanda, que é o nosso principal protagonista. No piso superior, então, acedemos através desta escada central que divide os quartos
4 quartos que se ampliam para o exterior, para o exterior através desta varanda. Nós, estas colagens, hão de reparar que é uma identidade nossa, porque nós gostamos muito de contar histórias através das colagens, dos diferentes usos do espaço. No piso inferior, então temos outro tipo de quartos que acedemos ao exterior e convoca-nos mais para o jardim do que propriamente a varanda. A varanda é nos pisos superiores e revela-nos esta vista panorâmica. Portanto, quero-vos falar agora do segundo projeto da Casa MCC, uma casa localizada numa encosta com vista privilegiada sobre o Funchal, localizada bem no coração da cidade. Foi um projeto para um amigo nosso, que é um grande entusiasta por obras e pela construção, e desde quando adquiriu a casa, começou logo por fazer, por vontade própria, bastantes alterações à casa existente. E, sobre consequência, a casa tornou-se um labirinto impróprio de habitar e então pedimos ajuda. A casa era esta, uma casa que, sem qualquer tipo de identidade, que não se relaciona com a malha tradicional típica madeirense, nem com qualquer caráter contemporâneo, mas o maior dos problemas é talvez a sua organização espacial, que não tem qualquer relação com o exterior. Portanto, a casa divide-se em 2 pisos. No primeiro piso no primeiro piso do embasamento existe a garagem, e neste piso está concentrado todo o programa concentrado, os espaços comuns e os espaços privados da casa. Percebe-se nesta planta que a casa está dividida por um corredor central que separa a sala da cozinha, que está lá atrás sem qualquer tipo de iluminação natural, e estão introduzidos os quartos a meio, onde há um enorme desconforto nesta localização destes 2 quartos. Portanto, sobretudo não há ligação com o exterior, nem iluminação natural em alguns destes espaços, que era um grande problema para o nosso cliente. E no piso superior, um sótão vazio. Portanto, aqui há algumas imagens tiradas na altura, antes da intervenção, imagens que demonstram que, mesmo apesar de alguns vãos, da abertura de alguns vãos, não há qualquer tipo de relação com o exterior. Aqui também uma imagem da cozinha, com vista para as escadas que dão acesso ao piso superior, sem qualquer tipo de iluminação natural. E uma imagem do sótão, que, como se vê, um espaço aproveitado apenas para o bilhar. Portanto, a nossa estratégia foi transferir praticamente todo o programa privado, portanto os quartos para o piso superior, o que permitiu demolir grande parte das paredes que compartimentavam o piso 1, o piso da cota do exterior, libertando assim este espaço central da casa, permitindo uma relação visual entre a cozinha, sala e, consequentemente, o exterior, portanto, numa transversalidade visual. E, ao mesmo tempo, enquadra uma série de 3 outros pequenos espaços, mais secundários, que atuam como nichos espaciais que se adaptam a diferentes tipos de uso, como um espaço de brincar ou escritório. E então, como se pode ver nesta imagem, esse efeito que nós pretendíamos, que era libertar todo o espaço central do piso 1, podendo haver esta comunicação entre a cozinha e a sala e os restantes espaços que propomos. E no piso superior, o sótão, que agora passa a ser o lugar dos quartos, portanto optou-se por uma simples e pragmática operação de criar estes 2 quartos simétricos, com casa de banho closet, permitindo acesso também para o exterior através dos quartos e através de um outro espaço comum. E aqui uma imagem que nós elaboramos para tentar convencer o cliente de o quão necessário seria haver uma
uma nova identidade para a casa. Portanto, a casa era bastante alta, então concentramos-nos no embasamento para enquadrar esta construção dentro das premissas ou princípios da arquitetura madeirense, nomeadamente a utilização dos tapaçóis como método típico de sombreamento e a aplicação também destas texturas como o branco crespado. Aqui uma imagem do destapar desta cobertura para conseguirmos utilizar e usufruir do espaço máximo, o espaço da altura máxima que era permitida, e uma imagem, algumas imagens na verdade, do espaço inferior, durante a obra que nos permitia ver esse potencial da sala. Portanto, esta era a imagem que nós pretendíamos, uma conexão imediata com o exterior e a interação dos diferentes espaços comuns num único espaço. Aqui uma imagem de vista da cozinha para as escadas. As escadas, na verdade, foi também um projeto dentro deste grande projeto da casa que separa estes dois pisos. Portanto, as escadas são todas feitas em madeira, a sua própria estrutura em madeira, e cria uma outra atmosfera no ascender ao piso superior. Aqui chegamos ao espaço comum, que antecedem os quartos, e que os quartos que agora finalmente privilegiam de uma vista para a Baía do Funchal. É o último projeto que temos para apresentar. Gabbia, em italiano quer dizer gaiola. Portanto, este provavelmente é o nosso mais pequeno projeto que temos. Foi um concurso privado que nós ganhamos em 2017 para desenhar uma fachada temporária num edifício na Sicília. E a casa para a qual teríamos de desenhar esta fachada faz parte de um quarteirão cultural na cidade de Favara, chamado Farm Cultural Park. Foi um projeto muito divertido, mas também um pouco diferente do que estávamos habituados a fazer, porque nós relacionamos sempre com os lugares, com os sítios de intervenção, mesmo até mesmo nos projetos que são cirúrgicos e mais pequenos. Portanto, e começamos desde logo por perceber qual o sítio de intervenção. E apercebemos que esta é uma imagem comum da cidade de Favara e podemos ver que é uma espécie de deserto urbano bastante árido e seco, um cenário muito diferente daquele que estamos habituados a trabalhar, visto que trabalhamos numa ilha que é bastante tropical e úmida, portanto completamente o oposto onde costumamos trabalhar. E então esta é uma imagem vista de cima, o quarteirão está no meio, é o quarteirão pelo qual tínhamos de intervir. E então pareceu-nos, não é, que esta comparação oposta trazer talvez um bocado de paraíso verde, vivo, para este cenário seco e árido, pareceu-nos uma coisa muito interessante. Trazer isto para a fachada, talvez contida num espaço de uma estrutura bastante regular, para conseguirmos compor a fachada, numa espécie de fachada viva, onde um paraíso contido, no meio, com vegetação, onde os pássaros iriam ir lá visitar.
E foi esta a ideia que conseguimos concretizar. Portanto, o projeto, então, esta é a fachada, que já tinha umas estruturas permanentes que tínhamos de considerar na nossa intervenção, adicionando outro tipo de estrutura, com rede, e depois com as plantas e com toda a vida que iria servir para conter este oásis. Uma pequena maquete da nossa ideia, que servimos em muito para depois os passos seguintes para a construção. Percebemos também que tínhamos de considerar que esta fachada, mesmo fechada, contida por rede, tinha de permitir acessos para o interior do edifício. Portanto, conseguimos perceber o que é exterior, o que é interior, o que é que permite ser vivido, os espaços. E tudo, para além de ser bastante pequeno este projeto e muito simples, na verdade requeriu muito esforço da nossa parte para conseguirmos construir. Então elaboramos uma série de desenhos de execução para compreender de que maneira é que podíamos impor a nossa estrutura na estrutura de fachada que já existia, por meio de sistema de traves de madeira. Portanto, isto foi uma situação de autoconstrução. Portanto, tivemos de elaborar o projeto, depois voamos até Sicília para construir o projeto junto com a comunidade. Aqui estão umas fotografias a construir e a adaptar ao sistema que já estava imposto na fachada. Este é o resultado final, sendo que adaptamos muito às condições existentes, a nível de vegetação, a nível de recursos. Isto foi um projeto que tivemos que fazer com menos de 1000 euros para o festival que ia ocorrer dentro dessa semana, após a construção e a conclusão. E outra coisa que foi bastante interessante neste projeto foi também a introdução de um projeto dentro deste projeto grande, que é esta Fachada Viva, que foi a introdução destas pequenas casas para pássaros, que na verdade são os nossos clientes, eram os nossos clientes deste projeto. E também, e tal como um cliente sério, também elaboramos uma série de desenhos adaptados também a diferentes situações e divertimos-nos muito em desenhar e experimentar diferentes espaços que podiam ser vividos pelos pássaros. E, portanto, concluímos esta apresentação demonstrando que estas pré-existências, sejam elas a que escalas ou programas tiverem, devem ser sempre consideradas a sua memória e o seu lugar no tempo. Obrigada.